nós vamos falar a partir de agora do grande jogo da rodada do Campeonato Brasileiro. Internacional e Flamengo. Os dois estão lá no topo da tabela com 34 pontos e disputam amanhã a liderança no Beira-Rio. É o Flávio Vinick ou é o Gustavo Berton que eu chamo primeiro, hein, meu amigo Chita Verde? Primeiro Berton? Então vamos lá. Gustavo Berton e o Colorado. Manda ver, Berton! Abraço a todos, o Inter volta a campo nesse domingo contra o Flamengo, aliás, um jogaço no estádio Beira-Rio, valendo a liderança do campeonato, as duas melhores equipes até aqui se enfrentando, brigando pela liderança. Não dá para descartar a pressão em cima do técnico Eduardo Cudê e sobre o time do Internacional. O Inter é líder, é verdade, está classificado para a próxima fase da Libertadores, mas o fato de não ter ficado em primeiro no grupo e principalmente por ter escalado um time reserva contra a Universidade Católica e que custou a derrota, bota assim uma pressão sobre o técnico Eduardo Cudê. Isso porque o Inter, ficando em segundo na Libertadores, foi para o pote 2 e acabou tendo que enfrentar a equipe do Boca Juniors na próxima fase. Agora, o Colorado vai ter que confirmar e justificar ter jogado com as reservas com uma vitória frente ao Flamengo, pelo menos é isso que o torcedor colorado espera. O técnico Eduardo Cudê, obviamente, vai colocar em campo aquilo que tem de melhor. Não vai poder contar com o Vitor Cuesta, está fora por suspensão por cartão amarelo. O Patrick volta ao time depois de não ter viajado com o time para o Chile, porque teve o nascimento da sua filha no Rio de Janeiro, e o Heitor, que volta de lesão, a lateral direita também fica à disposição do treinador. Um provável Internacional para enfrentar o Flamengo neste domingo. Marcelo Lomba no gol, Heitor, Zé Gabriel, Rodrigo Moledo e Wendel, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Marcos Guilherme, Thiago Galhardo e Abel Hernandes. Esse é o Colorado que vai tentar confirmar a liderança do Campeonato Brasileiro. Uma vitória sobre o Flamengo, claro, segundo o contexto colorado, faz com que o Inter ganhe corpo e priorize cada vez mais o título do Campeonato Brasileiro. Pelo menos é isso que se fala nos bastidores colorados. Um grande abraço para você, um forte abraço a todos. Até mais! Legal, muito obrigado, Gustavo Berton. E eu peço, por favor, para que a nossa produção, a nossa grande retaguarda do Expediente Futebol, coloque no ar a classificação do Campeonato Brasileiro, né, para você ter noção da importância desse jogo de amanhã no Beira-Rio. Olha lá, Inter 34 pontos, Flamengo 34 pontos e o Galo joga daqui a pouco com o Sport no Mineirão. Ganhando, também chega a 34 pontos. Que partida! Meus amigos e minhas amigas, amanhã 18h15 lá no Beira-Rio. Então é hora de sabermos as informações do Malvadão. É hora do Mengão com o Flávio Vinick. Sofreu 2 baixas neste sábado para o jogo de domingo contra o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre. Arrascaeta e Diego não foram relacionados para essa partida e se juntam ao Bruno Henrique, que é suspenso, também é desfalque para encarar o Internacional. A boa notícia é que o Gustavo Henrique, o zagueiro, se recuperou de um problema no testículo e foi relacionado para o jogo contra o Inter. Lembrando que Flamengo e Internacional são os 2 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e o Inter é o líder porque tem um saldo de gols melhor que o time rubro-negro. O Arrascaeta se recuperou da lesão na coxa, sofrida quando servia a seleção uruguaia, participou de um jogo-treino na quinta. Hoje, na reapresentação, se queixou de dores no joelho. O Diego também, quando foi liberado para a folga de sexta-feira, estava se sentindo bem, só que no treino deste sábado sentiu dores na coxa e, por isso, também está fora do jogo. O Flamengo deve entrar em campo, então, com Hugo, Isla, Gustavo Henrique, Natan e Felipe Luiz, William Arão, Thiago Maia e Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho e Pedro. Lembrando, Flamengo e Internacional disputam a liderança do Campeonato Brasileiro. O jogo é neste domingo, às 18h15 da tarde, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Legal, muito obrigado, Flávio Vinick. Pois é, os dois têm problemas aí, tem ausências, o Flamengo mais, né? Mas o Inter não terá o Cuesta, que é uma referência ali na zaga, e o Bosquilha também está fora. E o Flamengo segue aí com algumas ausências muito importantes. A mais recente, a Arrascaeta, agora com problema no joelho, e o Diego também fora.
Fábio Sormani, amanhã, hein? Para tudo, Beira-Rio, Internacional e Flamengo disputando a liderança do campeonato, hein, Sormani? É verdade, João. Mas é aquilo que você mencionou agora, né? Se a gente puder colocar de novo a classificação para o Fã de Esporte poder dar uma olhada, se o Atlético Mineiro vencer a sua partida daqui a pouquinho no Mineirão, ele chega aos mesmos 34 pontos de Internacional e Flamengo, mas com uma vitória a mais. Ele ficaria com 11 vitórias contra 10 vitórias do Internacional e do Flamengo. E com o mesmo número de jogos. Olha lá, dá uma olhadinha lá. Mesmo número de jogos, tá vendo? 34 pontos, iria o Atlético Mineiro, mas veja que ele tem 31 agora com 16 partidas. Então amanhã, quando esses times se encontrarem em Porto Alegre, Internacional e Flamengo, eles já vão chegar à sua 18ª partida. E o Atlético vai estar na 17ª. Enfim, é um campeonato com partidas adiadas. Enfim, não tem a igualdade de rodadas para todos os times. E aquilo que eu estava falando, João, desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser um campeonato de pontos corridos, ou seja, em 2003, em somente 4 oportunidades o campeão do primeiro turno não venceu o campeonato. Em 2008, o campeão do primeiro turno foi o Grêmio, o São Paulo foi campeão. Em 2009, o campeão do primeiro turno foi o Internacional e o Flamengo foi campeão. Em 2012 foi o Atlético Mineiro, quem ganhou o campeonato foi o Fluminense. E em 2018, o São Paulo terminou em primeiro lugar, a gente estava em Moscou, lembra, João? Assistindo os jogos lá na época da Copa do Mundo. Sim, sim. Lá em Rosinha. Lembra, João? E teve um jogo do São Paulo com o Flamengo no Maracanã, lembra? São Paulo ganhou. Isso, exatamente. São Paulo ganhou, exato. Everton, né? Nós assistimos esse jogo lá em Moscou. Isso, exatamente. A gente estava juntos, né? Lá na nossa casinha, né, João? Isso. Não, esse jogo foi na volta do turno. E o Palmeiras esse jogo foi depois da Copa. Desculpa, Rodrigo. Esse jogo foi logo depois da Copa, a gente tinha voltado já. Já estava por aqui, rapaz. Já estava aqui, mas teve um jogo que nós assistimos lá. Foi antes da Copa começar. Palmeiras e... Foi Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo. Isso, é isso aí. Palmeiras e Flamengo. Mas enfim, só em 4 oportunidades o campeão do turno não ganha o campeonato. E desde 2003, né? Mas se significa alguma coisa? Pode ser coincidência? Olha, não sei dizer se exatamente é necessário você ser campeão no turno para ganhar o campeonato. A estatística mostra isso. Mas, enfim, vai ser um grande jogo. Os times estão brigando, esses 3. Flamengo, Internacional e Atlético estão brigando pelo campeonato. Eu não vejo mais nenhuma outra equipe em condições de bater de frente com essas 3 equipes. Mas eu acho que das 3, o grande favorito é o Flamengo. Não acho, por exemplo, que o Flamengo vai jogar amanhã em Porto Alegre pensando no empate porque está jogando fora de casa. Não faz parte do caráter desse time do Flamengo. Não desse time do Flamengo, do Domi ou do Jorge Jesus. Da instituição Flamengo, que é hoje dirigida pelo Marcos Braz. Apesar de o Landim ser o presidente do Flamengo, quem manda no futebol do Flamengo tem nome e sobrenome. Marcos Braz. Ele não vai dizer isso nunca. Nunca. Óbvio que não. Não vai dizer até porque ele sabe que não faz o menor sentido ficar se assumindo. Ele não é vaidoso a esse ponto, né? Mas quem manda, quem pensa no futebol do Flamengo chama-se Marcos Braz.